prenúncio da vinda do Messias. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. E este será grande e chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Lucas 1, 31 e 33. Desde a criação do mundo, vemos o prenúncio da vinda do Messias. Por causa do pecado do homem, se fez necessário a vinda do Messias, do libertador, do resgatador. A escravidão do homem levou Deus a agir, enviando seu Filho, falando aos povos através dos profetas sobre a sua chegada. Usou diversas formas, usou pessoas que não se conheceram entre si, mas que foram instrumentos para prenunciar a vinda do Filho de Deus. O Messias prenunciado no Antigo Testamento e revelado no Novo Testamento. As profecias messiânicas. Jesus em cada livro do Antigo Testamento. Em Gênesis, semente da mulher. Em Êxodo, cordeiro pascal. Em Levítico, apresentado como sumo sacerdote. Em Números, ele é a coluna de dia e a coluna de fogo à noite. Em Deuteronômio, Moisés fala dele como sendo profeta. Em Josué, ele é o líder da nossa salvação. Em Juízes, ele aparece como nosso juiz e legislador. Em Ruth, ele é restaurador. Em 1º e 2º Samuel, vemos a Jesus como nosso verdadeiro profeta. Em Reis e Crônicas, ele é o nosso Senhor soberano. Em Esdras, ele aparece como o homem que restaura os muros caídos da nossa existência. Em Neemias, o Senhor como força nossa. Em Esther, ele é o nosso Mordecai. Em Jó, ele é chamado de nosso Salvador, eternamente vivo. Nos Salmos, ele é o nosso bom pastor. Em Provérbios e Eclesiastes, ele brilha como a nossa sabedoria. Em Cantares, ele é o noivo que nos ama. Em Isaías, ele é chamado de príncipe da paz. Lá vem o profeta Isaías, profetiza Isaías. Assim diz o Senhor: portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamará o seu nome Emanuel. Isaías 7, 14. Porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, o principado está sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Isaías 9:6. Lá vem o profeta Jeremias, profetiza Jeremias: assim diz o Senhor, dias virão, declara o Senhor, em que levantarei para Davi um renovo justo, um rei que reinará com sabedoria e fará o que é justo e certo na terra. Em seus dias, Judá será salva, Israel viverá em segurança, e este nome pelo qual será chamado: o Senhor, justiça nossa. Jeremias 23, 5 e 6. Em Lamentações, ele é o profeta que chora. Em Ezequiel, ele nos apresenta como o homem maravilhoso com 4 rostos. Em Daniel, ele é o 4º homem na fornalha ardente. Em Oséias, ele aparece como o marido fiel, que é casada com uma infiel, Israel. Em Joel, ele é o que batiza com o Espírito Santo e com fogo. Em Amós, vemos Jesus como aquele que carrega nossos fardos. Em Obadias, ele é poderoso para salvar. Em Jonas, ele está diante de nós como grande missionário para os gentios. Em Miqueias, ele é o Deus encarnado. Lá vem o profeta Miqueias, profetiza Miqueias: assim diz o Senhor, e tu, Belém Efrata,
posto que pequena entre os milhares de Judá, de ti sairá o que governará em Israel, e cujas saídas são desde os tempos antigos, desde o tempo dos dias da eternidade. Miqueias 5:2. E em Naum, ele é mencionado, em Naum, ele é mencionado como juiz escolhido por Deus. Em Abacuque, o evangelista de Deus que clama: aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos. Lá vem o profeta Sofonias, profetiza Sofonias. Assim diz o Senhor teu Deus está no meio de ti, como herói salvador. Ele anda em transportes de alegria por causa de ti, e te renova com o seu amor. Ele exulta de alegria a teu respeito. Sofonias 3:17. Em Ageu, ele é o restaurador da herança de Deus perdida. Como restaurador, ele buscou o perdido até encontrá-lo. Tornou-se o restaurador do perdido. Em Zacarias, ele é apresentado como a fonte aberta da casa de Davi, que purifica os pecados e as impurezas. Lá vem o profeta Zacarias, profetiza Zacarias: assim diz o Senhor, alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, eis que o teu rei virá a ti, justo e salvador, pobre, montado sobre um jumento, e sobre um jumentinho, filho de jumenta. Porém, lá vem Malaquias. Ele se mostra como o sol da justiça, com a salvação nas suas asas. Profetiza, Malaquias, profetiza. Assim diz o Senhor: mas para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, e salvação trará debaixo das suas asas. E saireis e crescereis como os bezerros do cevadouro. Malaquias 4:2. Terminam todos os profetas que antecederam a chegada do Messias. Agora, silêncio, silêncio por 400 anos. Ei, 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 assim diz o Senhor: preparai o caminho do Senhor, preparai o caminho do Senhor, preparai o caminho do Senhor. Quem és tu? Eu sou a voz do que clamam no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías: endireitai o caminho do Senhor. Este é João Batista. Encerra-se assim o ministério dos profetas. Desta forma, chega o Messias, o esperado das nações. Foi assim o nascimento de Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, mas antes que se unisse, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Por ser José seu marido, um homem justo, e não querendo expô-la à desonra pública, pretendia anular o casamento secretamente. Mas depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo em sonho e disse: José, filho de Davi, não temas receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta: a virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e lhe chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Mateus 1, 18 e 23. Porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte,
Pai da eternidade, príncipe da paz. O menino nos nasceu, o filho se nos deu. Ou seja, o filho foi dado, alguém deu o filho. A linguagem está mostrando que o nascimento de Jesus foi um presente, um ato de doação. E o Evangelho de João, no capítulo 3, versículo 16, completa a profecia de Isaías, revelando quem havia dado o menino, o Filho de Deus, o príncipe e rei de Israel. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Maravilhoso! O próprio Messias em si seria uma maravilha sobrenatural. Maravilhoso significa aquele que é cheio de maravilhas, que faz maravilhas. Esta é uma excelente revelação sobre a natureza divina do menino que nos nasceu, do filho que se nos deu, pois é esse o mesmo que já fez e faz maravilhas. Conselheiro, seu nome será também conselheiro, porque conselho e sabedoria andam juntas. Somente um sábio pode dar conselhos, e ele é a sabedoria que o mundo não conheceu, pois essa sabedoria é loucura para os que não creem. Deus forte, Pai da eternidade. Deus forte, toda a plenitude da deidade existiria em forma corpórea. Colossenses 2:9. Deidade, atributos de Deus, onisciente, onipotente, onipresente. Pai da eternidade significa Pai eterno. Ele não somente viria a fim de revelar o Pai celestial, como também agiria eternamente em favor do seu povo como um pai compassivo que ama, que guarda e que supre as necessidades de seus filhos. Príncipe da paz, Rei da paz. O seu reino é um reino de paz. Do aumento deste principado e da paz não haverá fim. Sobre o trono de Davi e no seu reino, para o firmar, fortificar com justiça e juízo, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos exércitos fará isto. A paz do seu reino não terá fim. E nós somos representantes do seu reino. Portanto, a paz tem que ser uma das características de um verdadeiro discípulo de Jesus. Uma das características. Paz. Que haja paz. Porque o príncipe da paz veio e nós trazemos em memória a sua chegada e servimos a ele e iremos com ele até o fim neste reinado. Deus os abençoe. Nós, do Círculo de Oração da Assembleia de Deus de Vila Alpina, desejamos a todos um Feliz Natal, cheio de esperança e de fé. Porque o que há de vir, virá e não tardará. Buscar-nos e levar-nos para fora deste tempo de dores. É um momento de lembrarmos e comemorarmos Jesus, o Messias. Chegou a todos, fez a sua obra e agora nós aguardamos o retorno para a casa do Pai. Feliz Natal
a todos os irmãos, em nome do Círculo de Oração da Vila Alpina. Deus os abençoe com toda sorte de bênção. Amém.